Sabe aquelas regras que mexem com a nossa vida todo santo dia, mas que a gente muitas vezes nem se dá conta? Pois é, isso é o direito público. Vamos pensar nele como o grande manual de instruções que define como funciona a nossa relação com o Estado. Para começar, vamos com uma pergunta bem direta. Nessa relação entre uma pessoa comum e o governo, quem é que coloca os limites? Quem define os direitos e os deveres de cada lado? A resposta para isso é o coração da nossa conversa de hoje. E a resposta é justamente essa: o direito público. Ele é o livro de regras oficial que organiza essa relação tão complexa. E o mais importante, ele não diz só o que o Estado pode fazer, mas também como ele deve fazer, sempre pensando no bem de toda a sociedade. Mas olha, esse livro de regras não é um capítulo só não. Na verdade, está mais para uma biblioteca inteira, que cobre as mais diversas áreas da nossa vida. Vamos entender melhor como esse território é mapeado. E a abrangência é realmente enorme. A gente está falando do direito constitucional, que é o alicerce de tudo, do administrativo, que organiza a máquina pública, do tributário, que cuida dos impostos, do penal, que define crimes e punições, e até do eleitoral, que dita como a gente escolhe os nossos representantes. Resumindo, o direito público está por toda parte. E para esse sistema todo funcionar de um jeito justo, ele se baseia em alguns princípios que são a base de tudo. Pense neles como as regras do jogo, o fair play que o Estado é obrigado a seguir. Aqui a gente vê um equilíbrio de forças muito interessante. De um lado, o princípio da autoridade pública, que dá ao Estado o poder de agir em nome de todo mundo. Mas do outro lado, e isso aqui é fundamental, tem o princípio da legalidade, que funciona como um freio. Ele diz: Estado, você não pode fazer o que quiser, você só pode fazer o que a lei manda. É esse cabo de guerra que protege todo mundo. Agora vamos para um princípio que todo mundo já ouviu falar, o da igualdade, ou isonomia. Só que a ideia aqui é um pouquinho mais profunda do que simplesmente tratar todo mundo da mesma forma. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. A verdadeira igualdade, a chamada igualdade material, não é sobre dar exatamente a mesma coisa para todo mundo. É sobre reconhecer que as pessoas começam de pontos diferentes e, às vezes, precisam de um empurrãozinho diferente para ter a mesma chance. Um exemplo claro disso na prática são as políticas de cotas. Quando a lei reserva vagas, ela está, na verdade, reconhecendo uma desigualdade que já existe na sociedade e tentando criar um ponto de partida mais justo. Isso é a isonomia em ação, ajustando a regra para promover uma igualdade mais real. Seguindo em frente, a gente chega num princípio que é uma das maiores garantias da nossa liberdade e da nossa propriedade: o devido processo legal. O ponto central aqui é o seguinte: o Estado não pode simplesmente chegar e tirar a liberdade ou os bens de alguém por vontade própria. Esse princípio coloca rédeas no poder do Estado, exigindo que qualquer processo siga as regras do jogo, com direito à defesa e a um julgamento justo. É uma proteção essencial. Agora, vamos dar uma olhada num conjunto de princípios que garantem uma coisa muito importante: que o governo preste contas do que faz. A ideia aqui é a de responsabilização. E isso se sustenta em 3 pilares. Primeiro, a publicidade. Os atos do governo não podem ser secretos, têm que ser transparentes. Segundo, a responsabilidade objetiva. Se um agente público causa algum dano a alguém, é o Estado quem tem que arcar com as consequências. E terceiro, a finalidade. Toda e qualquer ação do governo tem que ter um objetivo final, que é o interesse público, e não o de um particular. Bom, depois de ver tudo isso, fica a pergunta, né? Por que isso tudo é tão importante? O que muda no dia a dia saber sobre esses conceitos? A conclusão é que o direito público é, basicamente, a espinha dorsal de uma sociedade democrática. É ele que protege nossos direitos mais básicos contra o poder do Estado e, ao mesmo tempo, organiza esse mesmo Estado para que ele possa funcionar direito. Conhecer isso é um passo fundamental para uma cidadania mais consciente. E para a gente fechar, fica a reflexão. Da próxima vez que uma pessoa for a um posto de saúde, pagar um imposto ou for votar, vale a pena pensar que todos esses princípios estão ali, em silêncio, garantindo que os direitos sejam respeitados. Como é que eles nos protegem na prática, no fim das contas?